noite a todos. Vivemos hoje um momento ímpar em toda a nossa nação brasileira. O momento que nós vivemos é um momento político. O amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Ora, uma frase usada por muitos, mas pensada por poucos. Hoje, a política vive na veia de todo brasileiro. Quem não gosta de política acaba sendo governado por quem gosta. Hoje nós vemos no cenário político nacional, estadual e municipal, pessoas colocando nomes à disposição, pessoas brigando entre si, buscando seu espaço político nesse cenário que cada dia fica mais pequeno. E o brasileiro que tem seu título de eleitor, que tem que votar, fica à mercê muitas vezes de assistir uma verdadeira guerra dentro de um ringue, entabulado por poucos e protagonizado por muitos. Não se sabe quem será candidato e quem não será, mas a verdade é que a guerra está lançada. Que vença o melhor, mas será que tem o melhor? Ou que fique de fora o pior, mas quem será o pior? Como saber se não eleger? Nós, brasileiros comuns, vivemos essa paranoia ou uma utopia. Será que seria uma utopia pensar que todos os partidos políticos deveriam se fundir em apenas 2 partidos? Se você tiver um candidato a presidente de um partido e outro candidato a presidente de outro partido, quem ganha será o presidente e quem perde será o vice. Não seria bem mais fácil? Será que não conseguiríamos governar dentro de uma democracia um pouquinho mais apertada e justa, mas com poderes para todos? Fica aqui essa indagação. Momento político. É isso que o brasileiro vive hoje, sem saber o que fazer, numa saia justa que não foi nós quem experimentamos, mas temos que usar. E fica a velha palavra, que vença o melhor, ou que perca o menos pior. Está no ar, programa Falando Sério. Falando Sério é o programa que a gente traz ao ar nas terça-feiras aqui na cidade de Itá. E hoje recebemos uma visita ilustre no nosso programa. Temos aqui a nossa vice-prefeita, dona Joyce, uma pessoa que a gente conheceu hoje, uma mulher de fibra, de garra, que conquista o seu espaço que é por direito, né, dona Joyce? Aqui no município de Itá, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la aqui na noite de hoje. Boa noite, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Que bom a gente ter uma mulher, no outro programa a gente teve a figura masculina e hoje uma mulher. Como é conquistar o espaço? Ainda existe aquele preconceito, a mulher não pode, não, isso é coisa para homem, ainda existe isso? Existe sim, existe um preconceito muito grande, principalmente na área da política. E principalmente o que eu vejo não é só a questão do preconceito, é a questão da independência. A mulher ela tem um pouco mais de dificuldade, porque quem é mulher sabe que de nós não depende só apenas o trabalho ou a responsabilidade da casa. Nós temos a casa, nós temos a família, nós temos os filhos, nós temos os pais, nós temos o marido e nós também temos o nosso trabalho e a nossa independência. Então a gente conquistou muito, mas esqueceu nessa trajetória de dividir as obrigações. Então muitas vezes para a mulher adentrar na política, além do preconceito, tem a questão da dificuldade de ter tempo para participar de tudo e ainda por cima desenvolver todas as tarefas que a gente tem no nosso dia a dia. Curioso isso, e como a mulher Joyce faz para conciliar tudo isso? Ser mãe, ser esposa, ser família e também ser uma empreendedora, ser uma política. Como se faz isso? Não tem uma fórmula. Mas faz. Tu tem que fazer. Tem que fazer. Quando você tem interesse, quando você tem um objetivo, você acha formas de fazer.
Eu tenho uma rede de apoio muito grande. Eu tenho a minha família, que me ampara muito, então, quando eu preciso, eles estão sempre presentes. Eu tenho também muitos amigos, eu tenho muitos parceiros, eu tenho muitos colegas, que todas essas pessoas, elas servem não apenas para nos apoiar, mas também para nos incentivar a seguir em frente. E isso é o que faz a gente não desistir. São essas pessoas que fazem com que a gente não desista e ache tempo para tudo. Porque a gente simplesmente, se tu me pedir quantas horas tem o teu dia, não sei. Tem quantas eu precisar para resolver tudo que eu tenho nesse dia. Se precisar passar parte da noite, a gente passa. No outro dia a gente recupera, se não der a gente continua. Mas a gente aprendeu desde cedo e com as figuras femininas que sempre fizeram parte da nossa vida, a gente aprendeu a não baixar a cabeça e sempre seguir em frente. A mulher Joyce, ela é uma rainha do lar também, né? Ela é mãe, ela tem sentimentos, ela tem tristezas, tem alegrias, tem amarguras, mas ela também já teve que se esconder para chorar um pouquinho e voltar e sacudir a poeira, dar a volta por cima e dizer, opa, tô aqui de novo. Muitas vezes. Não é uma, não é duas, são muitas vezes. Mas no final de tudo é gratificante. É gratificante, porque assim, quando você consegue observar a diferença que você faz na vida das pessoas, ou em simples gestos, ou em simples atitudes, é muito gratificante. A recompensa é gratificante. Tem muitos momentos de tristeza, tem muitos momentos de decepção, mas sim, tem muitos momentos de alegria e tem muitos momentos em que a gente diz, não é para isso que eu tô aqui mesmo. Eu entendo também que são fases de escolhas, né? Porque você acaba ficando na tua zona de conforto, é uma opção, ficar na zona de conforto é uma opção. Bom, eu tenho minha família, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, então eu vou me acomodar. Você acha que chegou um momento que, de repente, a Joyce estava nesse momento e resolveu sair, digamos, saiu do armário e agora vou à luta, agora eu vou conquistar aquele espaço não vou tomar o espaço de ninguém, vou ocupar aquele espaço que está vago ali, que precisa alguém ocupar. Teve esse momento da mulher Joyce fazer? Ou ela já veio de uma raiz empreendedora, uma raiz que teve que desde cedo conquistar? Eu não tive, eu quis. Desde cedo, a minha família sempre me deu todas as possibilidades para mim empreender e para mim crescer na vida. Então, meu pai e minha mãe sempre participaram muito da minha vida, sempre me apoiaram muito. Eles foram exemplos para mim. E a minha mãe, principalmente, ela me ensinou a não ser acomodada. Então, eu não lembro de um período na minha vida que eu possa dizer assim, eu fiquei escondida nesse período, sabe? E quando eu digo escondida, não é querer aparecer. Até porque quem me conhece sabe que eu não sou, mesmo sendo política, eu não sou do holofote. Eu prefiro ficar nos bastidores e trabalhando. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de atuar, eu gosto muito de fazer, de realizar as coisas. Então, isso veio de berço. A minha mãe era assim e ela ensinou a todos nós a ser assim, a todos a minha família a sermos dessa forma. Então, assim, desde o início, eu comecei a trabalhar com 14 anos na empresa do meu pai. Quando a obra veio para o município de Itá, a gente tinha uma empresa de venda de autopeças, uma mecânica, e com 14 anos eu assumi a parte financeira da empresa com um movimento enorme, que nós tínhamos todos os serviços realizados dos maquinários da obra, peças vendidas. Então, eu e meu irmão, a gente tocava a empresa. E eu tive que aprender a fazer a parte financeira com 14 anos. Desde pequena já experimentou esse caminho. Desde pequena. E eu não trabalhava só. Eu queria estudar. Estudei durante todo o meu ensino fundamental no Colégio Valentim Bernardi, aqui em Itá. E eu adorava o Colégio Liberato, que era o colégio estadual do meu município. E a minha mãe me dizia, não, tudo bem, se você quiser fazer um estudo à noite no Colégio Liberato, para poder continuar trabalhando no período da manhã, eu vou deixar, mas você vai ter que fazer um curso técnico também.
Então, de manhã cedo eu trabalhava, de tarde eu saía cedo de casa, meio-dia, a gente era um grupo de mulheres, de meninas, no caso, na época. A gente ia de Kombi até Seara, que naquela época era estrada de chão. A gente fez o magistério, cursou o magistério lá, e à noite eu fazia o ensino técnico. Então, eu tive 2 ensinos médios, um técnico e um regular. Antes de terminar o magistério é 4 anos. Quando eu terminei o meu ensino regular, que foi no 3º ano, eu ainda tinha 1 ano de magistério. Como eu me apaixonei pelo magistério, eu resolvi fazer pedagogia. Então, eu fiz pedagogia junto com o magistério. Aí, à noite, quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a fazer a pedagogia. Daí, eu fazia o último ano do magistério, já ingressei na pedagogia. E segui a minha carreira, continuei trabalhando com a minha família, né, na empresa. E segui a minha carreira, então, de professora a partir de então. E quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Um menino de 11 anos... um menino de 16 anos e uma menina de 5 anos. Eles têm 11 anos de diferença um do outro. 11 anos de diferença. Que estudam aqui, moram em Itá, junto com a senhora? Sim, o Luiz, ele nasceu aqui em Concórdia, porque a gente não tinha, o hospital não fazia parto aqui em Itá, então os 2 nasceram em Concórdia. E o meu menino, ele passou um ano passado, ele quis experimentar, ele gosta muito de jogar vôlei, então ele quis experimentar ficar numa cidade onde tinha podia treinar vôlei mais seguido, né? Então ele ficou 1 ano morando fora, mas agora tá morando aqui em Itá de novo, estuda aqui no município. A minha filha também estuda aqui no município. Então, a minha família toda, na verdade, é daqui. A gente nunca saiu daqui. Eu nasci aqui, me criei aqui, meu trabalho aqui, tudo que eu tenho tá aqui. Que bom. Bom, saímos do campo da mulher dona de casa, mulher guerreira, lutadora, a mulher esposa, a mulher mãe. Agora vamos para a mulher política. Quando que essa mulher resolveu entrar para o mundo da política e por que entrar para o mundo da política? A política, ela faz parte da minha família. A minha mãe, ela foi vereadora durante 3 mandatos. Então, eu sou temporona. A minha mãe me teve quando ela se aposentou como professora. Ela tinha 40 anos de idade. Naquela época não era algo normal. E depois de 4 filhos homens, o mais novo tem 16 anos de diferença comigo. Ela engravidou e eu nasci. Então, eu sempre acompanhei ela. Desde o início da vida política da minha mãe, eu sempre acompanhei. Então, a política sempre fez parte da minha família. No começo, eu relutei muito para entrar na política. Quem lhe convenceu? Quem foi a peça-chave que disse assim, vai que é tu? Quem me convenceu foi um empresário itaense, que no momento, naquela oportunidade, ele me convidou para fazer parte de um partido político. E como eu sempre fui atuante na sociedade, ele disse, olha, nós precisamos de pessoas que tenham atitude. E eu gostaria muito que você concorresse junto ao meu partido. E a gente propunha algo novo, algo diferenciado para o município. Então, eu aceitei a proposta dele e resolvi ser candidata a vereadora. Com o apoio da minha família, sempre, né? Tanto dos meus pais, dos meus irmãos, do meu marido. Eu decidi, então, ser candidata. E, surpreendentemente, eu fui a vereadora mais votada. Então, eu concorri 2 vezes a vereadora no município e nas 2 vezes eu fui a vereadora mais votada nas eleições em que eu concorri. Teve a resposta das urnas, então a comunidade acreditou, confiou e aí depois foi convidada a ser candidata a compor uma chapa a vice-prefeita, é isso? Ixi, minha história é muito longa. Vamos resumir porque o tempo é curto. Isso aí. Então, depois que eu fui 2 vezes... Durante o período que eu fui vereadora, eu também fui presidente da Câmara. Assumi secretarias. Estive junto de governos diferentes, né? E assumi Secretaria de Saúde, assumi Secretaria da Administração,
Fui também, ajudei bastante na parte de educação, né? Também fui secretária de educação, porque é a minha formação principal, né? A minha formação original. Então, eu fui participando e fui de várias atividades. Quando veio a pandemia, eu decidi que eu ia parar com a parte política. Aí engravidei, mas o meu irmão decidiu concorrer. Os meus 2 irmãos decidiram concorrer. Um a vice-prefeito e um a vereador. Aí eu tive que me envolver na campanha deles. E segui. Quando o meu irmão assumiu, então eu fui convidada para assumir a administração mais uma vez. Eu assumi a Secretaria de Administração mais uma vez. Fiz parte de todo o governo. E quando chegou no final do mandato, ele me disse que ele não queria mais concorrer. E o partido, então, optou para que eu fosse candidata no lugar dele. E aí assumiu a responsabilidade, levantou a bandeira e está até hoje. Isso. Levantei mais uma bandeira e assumi outra responsabilidade. Sendo vice, sempre diz assim, vice é vice, quem manda é o prefeito, né? É assim na prática ou existe hoje uma harmonia tranquila entre prefeito e vice-prefeita dentro do município, dentro da administração, ou há uma divisão? Se não quiser me responder, eu vou entender. Não tenho problema nenhum em responder. Não há divisão. Há um grupo que trabalha junto e eu e o prefeito Clemor, a gente conversa muito a respeito de todas as situações. O prefeito, ele ouve bastante, mas a palavra final é dele e eu respeito isso. Então, assim, a gente tem uma convivência boa, uma convivência harmoniosa, a gente discute sobre vários assuntos, diverge sobre alguns assuntos também, porque você não precisa concordar em tudo, mas sempre a gente pensa pelo melhor do município. Então, assim, eu acho que essa conversa que dizia que o vice normalmente não participava, realmente os vices, se você pega há tempos atrás, eles não eram muito participativos na administração. Por quê? Porque o vice normalmente ele compunha a chapa e ele continuava com a sua atividade diária fora da prefeitura. Como as minhas atividades sempre estiveram voltadas à parte administrativa, a partir do momento que eu assumi de vice, o prefeito me pediu para assumir a Secretaria de Administração e ajudar na administração do município. E foi o que eu me propus a fazer. Então, assim, ajudo, tô lá todos os dias, diariamente eu tô trabalhando, eu não bato ponto, mas eu marco presença, ou seja, eu estou lá, estou ajudando a resolver, quando o prefeito não pode, eu vou no lugar dele, então a gente tem uma conversa, a gente tem um dia a dia, a gente tem uma harmonia muito importante. Ser vice-prefeito dá um ar de responsabilidade, eu acredito que é uma responsabilidade, é um peso no ombro muito grande. Mas se a senhora não fosse vice-prefeita hoje, né, não estivesse no cenário administrativo dentro do executivo do município de Itá hoje, e a senhora estivesse lá fora, o que a senhora acha que está faltando para o município de Itá, que a senhora não está conseguindo fazer, mas que deveria ser feito? Qual a crítica sua como cidadã para a administração? Olha a saia justa. Olha a pergunta. Eu tenho muitos planos, nós temos muitos planos e assim, nenhum governo é perfeito. Todos os governos que passaram pelo município de Itá, eles fizeram com que Itá fosse o que é hoje. E nós precisamos também deixar a nossa marca. Hoje nós estamos passando por uma dificuldade muito grande financeira, que já vinha sido premeditada porque tem relação à perda do ICMS da usina, que vinha recorrendo há anos, mas chegou um prazo máximo, que tudo na justiça tem seu prazo máximo, e esse prazo terminou e agora a gente sofre as consequências. Então, hoje, o maior desafio, eu chamo como desafio, é conciliar tudo que o município itaense tem com o valor que nós temos para garantir tudo isso. Então, se eu disser para você assim, se você me perguntar, você gostaria de fazer mais? Muito mais.
mas nós temos que fazer hoje de acordo com as nossas possibilidades. Porque hoje não é como era na gestão passada, não é como era na anterior e assim sucessivamente. Muitas coisas mudaram. O controle está muito mais rígido. E hoje é muito mais complicado trabalhar. Muitas vezes existem outros setores, outros órgãos, que eles têm muito mais influência na parte pública do que o próprio prefeito e a vice. Então, quando você fala em Ministério Público, quando você fala em Tribunal de Contas, quando você fala em Judiciário, todos esses órgãos fiscalizadores, eles têm grande influência na administração. Então, hoje, não é como antigamente. Não é o que a gente quer fazer, é o que pode ser feito. Eu costumo dizer, no mundo jurídico, eu sou advogado e a gente pode falar com categoria. Hoje, acredito que em todos os municípios, não sendo demagogo, mas hoje governa mais o Ministério Público do que a própria administração. É assim e tem que ser assim, né? Mas, voltando ao cenário, vale a pena ou há algum arrependimento? Por que eu fui entrar nessa? Ou dia que eu fui decidir estar nisso? Existe isso ou tudo está valendo a pena? Nem tudo vale a pena. Mas eu só posso me arrepender daquilo que eu não faço. Que é forte. Essa forte. Expressão é forte. Tem muitos momentos, principalmente porque a vida pública ela te expõe. Então, nem sempre é o que as pessoas pensam. Sempre existe uma segunda palavra aí no meio. Sempre existe uma segunda visão das situações. Essa segunda visão nunca é vista. Então, muitas vezes o que as pessoas pensam não é o que realmente acontece. Então, assim, eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos, como eu mesmo te contei, eles moram aqui. Então, assim, e eu sou uma pessoa pública, eu sou uma pessoa exposta. Então, às vezes eu penso, quando os meus filhos ouvem coisas que eles não desejam ouvir, como que eles se sentem. Porque eu muitas vezes ouvia falarem da minha mãe e eu não podia explicar que era diferente. Porque muitas vezes as pessoas não querem acreditar no que os outros falam, a gente acredita no que a gente quer e não no que é. Então, muitas vezes, graças a Deus, os meus 2 filhos, mesmo a pequena, eles têm uma personalidade muito formada e eles sabem com quem eles convivem, eles sabem a mãe que eles têm. Então, eles não saem debatendo, eles não saem falando, mas eu sei que dói. Então, essa é a minha única, como é que eu posso dizer? É a única coisa que realmente me dói na política. É a parte da exposição. E que nunca vai mudar. Não, que nunca vai mudar. No cenário político é assim mesmo. Porque você ser exposto e as pessoas falarem do teu trabalho é uma coisa. Agora, de você como pessoa é outra bem diferente. Principalmente quando você entra na política, você sabe que você vai estar exposto. Exatamente. Porque você vai estar na vitrine à exposição. Né? É isso mesmo. E muitas vezes, estando certo, tem que se calar porque você não pode revidar. Mas eu tenho uma posição, eu não posso revidar. Mesmo eu estando no meu direito e na minha razão, eu não vou poder revidar. Eu acredito que é algo muito sério estar na política, principalmente quando você está no executivo. E quando você está na situação, porque é muito fácil ser oposição, independente de partido, né? Mas é muito mais fácil ser oposição hoje do que ser situação. Sempre foi. Então você acaba ficando no meio desse fogo cruzado. Bom, mas falando de administração agora. Eu ainda não tive o prazer de entrevistar o prefeito aqui da cidade, mas acredito que num futuro não muito distante a gente ainda vai ter o prazer, mas enquanto a gente não tem a figura do prefeito, vamos questionar a vice-prefeita. Muitas obras eu acredito que estão sendo feitas aqui no município de Itá. Né? A senhora pode me dizer algumas dessas obras que a administração
tomou pé de fazer, construir a iniciativa. Eu sei que é muito amplo, eu acho que as maiores dificuldades, como qualquer município tem, em primeiro lugar é a saúde, em todo lugar sempre foi a saúde, né? Mas quais as obras que estão sendo feitas pela administração e o que se esperar do progresso dessas obras, né? Em relação a obras estruturantes, né, que são estruturais para o município, nós temos, desde o início da nossa gestão, nós temos em torno de 60 a 70 obras entre concluídas, de pequeno, médio e grande porte, até iniciadas e em licitação. Então, hoje, essa semana mesmo, a gente já lançou mais uma licitação que é de mais uma parte de asfaltamento rural, que é da linha Simon. Então, a parte de asfaltamento rural, de pavimentação rural, a gente está trabalhando muito, principalmente numa das regiões que era mais desprovida disso e que precisa fazer o escoamento da produção, porque cresceu muito em relação ao empreendedorismo rural, que é a região aqui de Santa Cruz, a região para baixo, a nossa região aqui de Adolfo Conder para cima, ela já é praticamente a maior, ela já tem acesso pavimentado às principais cidades. Então a gente está tentando fazer com que a produção da parte de baixo do nosso município também possa escoar com maior tranquilidade, fazendo a pavimentação dessas vias. Então, um dos carros-chefes dessa administração é a pavimentação rural. Mas nós também temos algumas estruturas turísticas. Tá? Por exemplo, nós temos o pier do Porto, que está sendo feito agora, mais uma etapa, já foi feita a primeira, que ficou lindíssima à noite, então também lhe convido o dia que tu estiver por aqui em Itá para ir lá ver como ficou lindo. Temos também, a segunda parte agora está sendo elaborada, construída. Nós temos mais um barzinho que vai ser construído numa região de praia, né, do município, onde a gente vai instalar os trapiches agora, num futuro bem próximo. Nós temos várias outras obras que estão... Temos a revitalização da avenida, que nós não vamos conseguir, nós conseguimos com o governo do estado o valor de 5 milhões para iniciar a revitalização da avenida. Essa revitalização, ela foi pensada durante um ano inteiro em como ser feita a licitação, como ser feito o projeto. Por quê? Porque nós temos uma cidade histórica. Nós temos uma cidade, quando eu digo histórica, é porque a nossa cidade é diferente. Ela tem um passado que é diferente e que a torna particular em tudo. Então, tudo que a gente faz que vá modificar a nossa cidade, a gente precisa ter o entendimento da população. Então, precisa ser muito bem estudado, a nossa cidade foi planejada antes de ser construída. Então, esse mesmo planejamento que a gente tem que ter agora. Então, nós estamos com o projeto, vai ser lançado agora nos próximos dias a licitação, para que as empresas venham participar, para iniciar o trabalho de reestruturação, revitalização de toda a avenida. Nós vamos começar lá no início da cidade, vamos vir até o centro e depois vamos continuar o restante. Então, nós fomos atrás de contratar realmente pessoas que tivessem entendimento a respeito desse tipo de obra urbanística, porque nós queremos que a nossa cidade fique cada vez mais bela, cada vez mais aconchegante, mas que não perca a sua raiz, que não perca a sua origem. Tem aquele projeto, aquela obra, aquele projeto tanto na área da educação, na área da cultura, na área da saúde, enfim, aquela menina dos olhos da administração, que ainda não foi colocado em prática, mas está lá para ser colocado. Tem essa revelação hoje na administração ou não tem? Todas as nossas obras são nossas meninas, porque a gente cuida delas com muito carinho. Mas tem alguma que vai ser a obra que vai marcar a nossa administração, ou ela já está sendo feito uma obra que vai marcar a administração? Nós estamos com toda a parte de estruturação da cidade, da avenida, né? Então, nós temos o plano diretor, que também está sendo elaborado nesse momento. Então, eu posso te dizer que uma das obras que marcará a administração é a revitalização da avenida. Nós, em todo o cenário político, a gente tem um período eleitoral. Sim.
né? Nesse período eleitoral é o período de convencimento, né? Então, prefeito e vice-prefeita, hoje na qualidade de prefeito e vice-prefeita, mas já estiveram na qualidade de candidatos ao cargo. Quando estavam como candidatos ao cargo, muitas promessas foram feitas de campanha, que a gente chama as promessas de campanha. Dá para se dizer que está sendo conseguido alcançar todas as promessas de campanha estão sendo cumpridas ou serão cumpridas até o final do mandato, ou tem algumas que não haverá possibilidade de ser cumprida? Se nós vamos conseguir cumprir todas, eu ainda não sei, não posso te afirmar. Mas que nós queremos cumprir todas, sim, nós queremos, por isso que a gente planejou. A gente tem o nosso grupo de secretários que é muito atuante. Cada pouco a gente dá uma revisada no nosso plano de governo. Isso não quer dizer que a gente só siga o plano de governo, porque as situações mudam, a realidade muda e a gente tem que se adequar às novas realidades. Mas hoje, no segundo ano de governo, nós já temos mais de 60% das nossas promessas e dos nossos compromissos do plano de governo já resolvidos. Então, nós estamos nos encaminhando para resolver os próximos 40%. Que bom, então quer dizer que o progresso político também está chegando aqui em Itá, né? Porque eu acho que a maior dificuldade que tem, e é o grande desafio, é poder sair da administração de cabeça erguida e dizer missão cumprida. Mas missão cumprida é aquela que se diz, fiz o meu dever de casa, o que eu prometi, eu cumpri, né? Para poder ter o reconhecimento. Agora, eu quero saber da vice-prefeita, qual o projeto da vice-prefeita, dela, da dona Joyce, que assumiu essa postura de vice-prefeita, hoje está na administração. Qual é o grande desafio ainda para frente? Terminamos essa administração e paramos, ou vamos dar um passo mais longo ainda, político? Olha... Dizia um grande amigo meu, enquanto a senhora pensa, política não existe ponto final, só existe vírgula, exclamação, interrogação, reticências, mas o ponto final não existe na palavra política. Eu estou há algum tempo na política. E se tem uma coisa que eu entendi na política, é que as coisas acontecem por si. Então você tem que trabalhar, você tem que baixar a cabeça e você tem que dar o seu melhor. O que é para ser, vai ser de qualquer forma. A imposição, as formas que existiam antigamente de se fazer política, hoje não fazem mais parte da política atual. Então, o meu objetivo é continuar fazendo o melhor pela minha cidade e pelos meus conterrâneos, pelos munícipes itaenses, porque eu não pretendo sair daqui. Eu pretendo ficar aqui, eu pretendo que a minha família, os meus filhos se estabeleçam aqui e que a gente possa viver em harmonia, que a gente possa viver bem, e para isso eu preciso uma cidade bem estruturada, eu preciso uma cidade bonita e eu preciso uma cidade que traga incentivos para que as pessoas queiram ficar aqui e queiram estar aqui. Então, é a isso que eu me proponho. O futuro a Deus pertence, mas eu vou continuar trabalhando. E eu não vou abaixar a cabeça para as dificuldades. E o que a população de Itá pode ter certeza é que eu sou verdadeira, todos me conhecem, e principalmente quem é mais chegado a mim sabe que se eu preciso dizer não, eu digo não. Eu explico o porquê, mas eu não vou iludir e eu não vou enganar, porque isso tem consequência. Então, eu prefiro dizer a verdade, eu prefiro, às vezes, um não que no momento doa, mas que futuramente você vai me dizer obrigado por ter dito, porque eu não fiquei esperando o que ia acontecer depois. Eu fui em busca e eu fui à luta. Então, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar me dedicando e vou continuar dando o meu melhor para o melhor da minha cidade. Mas não tem o ponto final. Não tem um ponto final.
Amém, amém, que bom. Bom ouvir isso, né? Apesar que na política existem muitos ganhos, existem muitas vitórias, muitas conquistas, mas existem muitas decepções. Você acaba conhecendo pessoas que você achava que você as conhecia. E quando você está à frente de uma administração, daí que você vai... É tipo um casamento. Você vive a vida inteira com uma pessoa, você só vai conhecer ela quando se separar dela, né? Teve essa decepção na vida da vice-prefeita já aqui também? Olhava com os olhos e depois que estava à frente, descobriu que não era a mesma coisa do que olhava antes. Muitas vezes. Foi ruim? Foi muito ruim. Principalmente no começo, porque eu não era polida, eu não era preparada. Então me doía muito. Eu sentia, eu chorava, eu sofria. Mas com o tempo e com a vivência, você vai aprendendo que às vezes não é para ti aquilo. Então, a fórmula de tudo isso é tu não levar para o coração. Porque na maioria das vezes, não é para ti. Ou não é por tua causa, sabe? Então, muitas coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E eu acredito muito que todos esses tropeços, todas essas decepções que eu tive, me fizeram crescer, me fizeram ficar mais forte e me fizeram aprender. Aprender que a gente tem que ser, acima de tudo, entendedor do outro lado. Então, a gente tem que conhecer e a gente tem que ver os dois lados sempre, antes de tomar qualquer decisão. São palavras fortes, viu? Vindo de uma mulher, dá para se dizer uma mulher destemida, né? Guerreira e com força de vontade. Tomara que não desanime, pelo amor de Deus. Mas olha só, fugindo um pouquinho fora dessa realidade, como é a parceria hoje política com o governo estadual, o governo federal? Existe apoio, obras, repasses, enfim, parcerias com o governo do estado, com o governo federal, com deputados? O município hoje busca isso, a Câmara de Vereadores é atuante. Me fala como é o desenvolvimento político aqui no município junto com o estado e a federação. O nosso relacionamento com o estado é melhor impossível. O estado, o governador Jorginho, ele é muito parceiro do nosso município. Tanto que a maioria das obras, a grande maioria das obras realizadas tanto na gestão anterior do prefeito Clemor quanto na atual, é com recurso do governo do estado. Os deputados também, eles auxiliam muito. Os senadores também nos ajudam muito, os deputados federais também nos ajudam muito. Então, Itá é uma cidade abençoada. Os nossos vereadores também, eles vão em busca de recurso, eles vão atrás dos seus deputados, vão atrás das suas bancadas para trazer recurso para o nosso município. E o nosso prefeito, em relação à busca de recursos, ele é um leão. Ele não sai até ele não trazer alguma coisa. Então, como a gente tem uma abertura muito grande com o governo do estado, uma parceria muito grande, a gente tem recebido muito mesmo. O governo do governador Jorginho, ele tem feito muito pelo município de Itá. A gente é muito agradecido por tudo que a gente tem conseguido. Tem muitas pessoas que criticam muitas vezes, né? Mas a crítica, ela é do ser humano, é próprio, né? Às vezes é crítica construtiva e às vezes não, mas tem que se aceitar. E com o governo federal, existe algum tipo de parceria com o governo federal, deputados federais, senadores, aqui para o município também? Né? Sim, os deputados federais e os senadores, eles também auxiliam muito o nosso município, indiferente de partido político, alguns mais, alguns menos, mas eles também são parceiros com os projetos e com o desenvolvimento do nosso município. A economia de Itá hoje, ela é baseada em que a maior parte da economia? Hoje, ainda não sofrendo os impactos da reforma tributária, a nossa economia
hoje que não temos mais o ICMS da usina também, é agropecuária. Agropecuária? Isso, ela é agropecuária seguida do turismo. Então, nós temos muitos empresários fortes do ramo agrícola no nosso município, empresários que estão renovando, que estão investindo e principalmente que estão de mente aberta para novos investimentos, novas técnicas e para crescer cada vez mais. Então, assim, as produções do nosso município são muito grandes, são realmente fortes empresários do ramo rural. E nós também temos um comércio pujante e uma rede hoteleira, muitos investidores da rede de turismo que nos ajudam a fazer com que movimente a economia do município. Eu ousaria até perguntar, e vou lhe perguntar, eu sei que é um assunto que poucos gostam de tocar, mas como eu venho dessa área também, né, da área da cultura, eu sei que o município investe bastante na cultura, na área da cultura também, mas vamos dar uma caminhada um pouquinho pelo Carnaval de Itá. Ainda poderíamos ter uma esperança de ter ainda de volta o bom e velho Carnaval de Itá, que hoje parece que já não está tão grande como era antigamente, ou é uma utopia pensar isso? Nada é utopia. O Carnaval de Itá, ele sempre foi feito pela população de Itá. Eu te digo isso porque eu passei anos dentro de barracões de carnaval, trabalhando, confeccionando e fazendo com que o carnaval fosse para a rua, de forma voluntária. Então, nós tínhamos escolas de samba aqui no nosso município, e essas escolas de samba, elas tinham diretorias e vários foliões. Sempre foram eles que fizeram o Carnaval de Itá acontecer. O município, enquanto órgão público, ele ajudava financeiramente. Não toda a estrutura, mas parcial. Mas quem sempre fez aquela festa bonita que a gente via nas ruas era a população. Depois da pandemia, as pessoas, elas se acomodaram um pouco e elas ficaram um pouco mais caseiras. Elas começaram a se voltar mais para suas atividades, para suas particulares do que na vida em sociedade. Tanto que a gente começou a ter dificuldades para organizar as escolas de samba, mas ninguém queria pegar a diretoria, porque dá trabalho, porque você tem que se dedicar, porque você tem que perder noites. Eu lembro que era madrugada dentro e nós estava pintando carro, soldando carro, porque a comunidade se unia para fazer isso. Então, o carnaval ele foi mudando de cenário. E quando ele mudou de cenário, quando não teve mais os desfiles que eram feitos pela comunidade, pela população, ele já não teve mais o encanto que tinha antes. Porque banda na praça, todos os municípios colocam. Então, muitas vezes a gente ofereceu para que outras associações do município, outras entidades do município, realizassem o carnaval. Mas não tivemos muito sucesso com isso. Nesse último ano, a gente optou, justamente pela nossa queda na arrecadação também, em não fazer o carnaval. Tivemos muitas críticas, foi uma opção do governo em não ter realizado o carnaval, mas também com o recurso que foi economizado, nós realizamos muitas outras atividades e muitos outros projetos que desenvolveram o município como um todo. Mas o carnaval ele pode sim voltar a surgir, mas nos moldes como ele era antigamente e como ele fazia sucesso, só se a população como um todo voltar a se unir e voltar a querer fazer como ele era feito. Mas há esse entendimento da administração de daqui um pouco fazer essa provocação, fazer esse incentivo
para que volte esse carnaval novamente? A gente está, nesse último ano, por exemplo, a gente procurou algumas associações para que nos auxiliassem a desenvolver o carnaval de novo, mas nós não tivemos sucesso nessa realização. Eu vou ter que colocar, nesse momento, a minha opinião enquanto cidadã. Se é para só colocar uma banda na praça e não ter desfile, não ter uma coisa diferenciada, ser como todo mundo não adianta. Então, assim, uma banda na praça para juntar algumas pessoas, para depois vir passar a noite e todo mundo ir embora, não vai adiantar para o nosso município. Beber, bagunçar, brigar, não deixar é esse tudo o nosso sujo, foco. Ir embora e para o povo limpar, para quem mora aqui limpar. O nosso foco sempre foi um carnaval de família. Tanto que os blocos, eles eram compostos por família. Eram as nossas crianças, eram os nossos adolescentes, eram os nossos idosos desfilando. Então, assim, claro que a esperança nunca acaba. Então, sim, nós vamos continuar tentando fazer com que a população se mobilize e volte a ter essa vontade de fazer com que o carnaval aconteça. Mas eu volto a frisar. Ele só acontecia da forma como ele acontecia pela força das pessoas do município. Que bom. Como que se chama quem nasce em Itá? Itaense. Itaense. Privilegiado. Privilegiado acima de tudo. E é bom ser itaense? É ótimo. Qual o seu recado para quem é itaense? De uma itaense para outra itaense. Aproveite. Aproveite tudo que Itá tem a oferecer. As belezas de Itá, o que administrativamente a gente oferece para Itá, todo o suporte que essa cidade tem, todo o aconchego que essa cidade tem. Itá é uma cidade pequena, então assim, todo mundo se conhece. Se tem um cachorro perdido que é de alguém, a gente sabe de quem é. Então, isso é bom. Tem a parte que um se mete na vida do outro, sim, tem muito. Mas é como se fosse uma grande família. Mas se não fosse assim, não seria uma grande família. Não, né? não. Porque, como diz, nós não podemos só querer a qualidade. Né? Nós temos que trazer os defeitos junto, porque senão que graça teria, né? Só qualidade não teríamos graça. Eu vou fazer um joguinho com a senhora agora. Está disposta? Sempre. Sem pensar muito e no pé da letra, um ping-pong. Vamos lá. Vamos lá? Qual é a sua maior qualidade? Franqueza. Qual o seu maior defeito? O meu maior defeito é a inquietude. A inquietude. A inquietude. Olha. Qual a característica mais importante em uma pessoa? A sinceridade. O que você mais aprecia em seus amigos? O companheirismo. O que é felicidade para a senhora? A minha família. E qual a flor mais linda do seu jardim? Os meus filhos. O que você mais odeia? Mentira. Qual o superpoder a senhora gostaria de ter? De transformar aquilo que eu não posso naquilo que eu gostaria. Bom. Qual defeito é perdoável? O erro. Em que você gostaria de ser melhor? O que eu gostaria de ser melhor? Eu gostaria de ser mais tranquila. Eu queria ter mais calma em conseguir atingir os meus objetivos. Qual a sua mania? Roer unha. E qual é o seu sonho de consumo não realizado até hoje?
sonho de consumo. Eu sou uma pessoa que eu busco realizar os meus sonhos. Então, assim, um sonho que eu tenha hoje, uma coisa que eu quero muito, eu acho que ela não é material, ela é pessoal. Eu quero ver os meus filhos realizados. Bom, o que te irrita profundamente? A traição. Qual a sua fase da vida preferida? Hoje. Qual frase te define? Força, foco e fé. Parabéns. Passou no teste. Muito obrigada. Conversamos com a dona Joyce, vice-prefeita. Já trabalhou no ramo de autopeça, professora por formação, já educou muitos, né? Eu acredito que ainda encontra alguns que dizem, essa foi minha professora. Encontra isso? Muitos. É gratificante? E quando tu chega para ser atendida no lugar e é o teu aluno? É a coisa mais gratificante que existe. Sabe que tem um caso de uma família que o aluno era terrível. Tenebroso, 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 mas malandro, sabe? Não ruim, malandro. Não... Porque as crianças, elas são ingênuas. E você tem que saber lidar com elas. E os pais vinham e choravam e me diziam, meu Deus, o que nós vamos fazer? O meu filho não tem futuro. E eu dizia, olha, o que define as pessoas é a força de vontade que elas têm. E hoje ele é um profissional de muito sucesso. E quando a família me encontra, eles sempre me dizem assim, eu lembro até hoje do que tu me falou. E isso me deixa muito feliz. Quando eu vejo os alunos que passaram por mim estarem realizados e ainda lembrarem do que eu ensinei para eles. Que bom. Vou deixar 2 minutos para a senhora fazer suas considerações finais, dar o recado para o povo de Itá, não de Itá, mas principalmente para Itá, porque o mundo inteiro está nos assistindo nesse momento. Sua mensagem vai para uma infinidade de pessoas, porque vai ficar gravado e vai ficar rodando eternamente. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço que foi concedido hoje. Dizer que é muito importante quando a gente pode falar e se abrir dessa forma, principalmente, porque quando a gente não está preparado é que a gente fala o que as pessoas precisam ouvir. E dizer que eu admiro muito a forma como deve ser conduzido as coisas que a gente tem um objetivo na vida. Então, se eu tenho uma mensagem para passar para a população itaense, é que indiferente da dificuldade que cada um esteja passando, indiferente do momento pelo qual cada um esteja vivendo, que não desistam. Que não desistam porque a vida é feita de fases. Assim como tem os dias ensolarados, tem os dias chuvosos. E a gente precisa achar em cada um deles qual é o ponto positivo. Não viver com negatividade, porque senão a gente se afunda. E ninguém gosta de viver dessa forma e nem com pessoas que vivem dessa forma. Que a gente possa buscar no nosso semelhante e que a gente possa sempre buscar na pessoa que está do nosso lado a parte boa, a parte positiva. E que muitas vezes, quando a gente não entender o que as pessoas estão fazendo com a gente, que talvez a gente olhe o lado delas, porque toda moeda tem 2 faces, a gente precisa olhar as 2 faces. Então, que as pessoas possam acreditar mais nelas mesmas e no seu semelhante. Essa é a mensagem que eu deixo a todos e é isso que eu busco para a minha vida também. Queremos agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer, uma honra poder estar aqui batendo esse papo agradável com a senhora. Prazer foi meu. Fiquei muito feliz em lhe conhecer, descobri essa mulher guerreira, sincera, e a gente que trabalha com o povo, a gente aprende. Eu costumo dizer que você não precisa conhecer uma pessoa uma vida inteira. É 5 minutos de prosa olhando olho no olho, você já define aquela pessoa. E a senhora está definida.
Parabéns, gostei de conversar com a senhora. Que bom que todas as mulheres consigam se espelhar e fazer um pouquinho também, né? Eu acho que esse é o papel verdadeiro da mulher. E nós aqui ficamos por aqui no programa de hoje, agradecendo a amável companhia de todos. Na próxima terça-feira estaremos aqui novamente, junto com você. Quero agradecer a toda a nossa produção, agradecer ao nosso produtor Yuris, agradecer ao meu secretário Leandro, que está aqui, ao nosso diretor Claudinei e a toda a equipe que faz esse programa ir ao ar. Estaremos aqui na próxima terça-feira, sempre falando sério.